Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje nós estamos no dia 15, segunda-feira de março de 2021, e o Evangelho que nós temos é de João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu de Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém, durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desde ontem que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Quando descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro. Disse que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de João, ele é montado sobre uma lógica de 2 semanas e sobre uma lógica também de 7 sinais. O Evangelho de João não fala de milagres, ele fala de sinais. O primeiro é as bodas de Caná e o último é a ressurreição de Lázaro. São 7 porque o número 7 semanas são 7 dias, são 2 semanas na lógica de 7. Depois nós temos aí 7 sinais no Evangelho, que são a manifestação, e todos os sinais têm o objetivo de que as pessoas possam crer. Nós estamos diante do segundo sinal. Primeiramente, o João vai dizendo que Jesus está circulando para lá e para cá, foi em Jerusalém, falou, fez algumas coisas, sai da Samaria, que os judeus odiavam a Samaria, volta para a Galileia. Galileia era terra de gentios, de pagãos, de gente que corria o risco de perder. Mas Jesus sabe muito bem que nenhum profeta é bem visto na sua terra. A gente tem dificuldade naturalmente de reconhecer e observar aquilo que nós temos. Isso de uma forma geral. Às vezes você deixa de escutar quem você ama, quem está perto, para escutar um desconhecido nas redes sociais, por exemplo. Um guru que vem não sei de onde, fala o que você tem que fazer da sua vida e depois vai embora levando um monte de dinheiro. Aí depois você descobre que lá na sua casa a pessoa falava a mesma coisa. A igreja também tem isso, né? Nós temos muita gente que não liga muito para a sua paróquia, mas segue esses midiáticos com as suas ideologias, seus pensamentos, e nem sempre a gente sabe o testemunho de vida deles. Então nós vivemos um paralelo entre a gente viver no mundo e acreditando em gente desconhecida e a nossa incapacidade de, às vezes, observar e dar atenção aos nossos conhecidos, aqueles que estão. É a mania que as pessoas têm de vez em quando, né? Uma vez eu falei para alguém: olha, essa cidade tem 4 padres e vocês têm que buscar um de fora, senão que os 4 daqui não servem para nada. A gente quer que o padre fulano de tal venha celebrar para nós. Tem 4 padres nessa cidade de Paraíso, mas nenhum dos 4 presta. O que presta é um de fora. E aí vem um de fora, com toda a pompa e não sei mais o que, como salvador de pátria, e ele que presta, né? Você tem uma esposa muito bonita em casa, mas você está de olho na vizinha que não é tão bonita quanto a sua família.
Então a nossa prece hoje, vai perdoando o nosso passarinho aí, mas é um morador aqui da igreja, deixa ele em paz, a gente tem que deixar ele viver a vida dele. Quando ele gritar, finja que você está me ouvindo, viu? Mas não vamos incomodá-lo não. Então nós temos agora Jesus nesse contexto, nessas realidades, aí passa um pouco, chega um cara lá em Cafarnaum, um funcionário do rei, viu, que tinha um filho doente. Então nós já estamos falando agora de uma pessoa que não está ligada ao mundo religioso. Nós estamos falando de um homem que tem um certo poder, é funcionário do rei, que tem um filho doente. E ele vê e tem uma esperança em Jesus. Viu? Ele vê e tem ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus e há um diálogo entre os dois. Viu? Olha, vamos lá para você curar meu filho. Jesus diz, não, pode ir em paz, ele tá salvo. Ele está salvo. Viu? E o homem acredita. Essas experiências de fé, elas são interessantes, porque é um movimento. Primeiro nós estamos diante de um pai desesperado e angustiado. Para quem é pai e filho, quem é pai e mãe, quando o filho está doente é uma grande dor, um grande sofrimento, um pânico, uma dificuldade enorme. Então o que nós temos hoje? Nós temos aí um pai que está com seu filho doente, ele é uma autoridade, ele é funcionário do rei, ele não é qualquer coisa, mas diante da doença do filho, ele aposta a sua fé em Jesus, fica sabendo que Jesus está lá, viu? E aí Jesus não tem a fé dos seus conterrâneos, mas passa um pouco e encontra fé num funcionário do rei. Ele não tinha encontrado fé naqueles que nasceram com ele, ou viveram com ele, na sua própria terra natal, que são as pessoas que mais o conheciam. Ele não encontrou fé lá. Mas esse funcionário do rei, que não tem nada a ver com a terra dele, encontrou fé em Jesus, ele acredita em Jesus, a tal ponto que Jesus não fez nada, não fez nenhum ato extraordinário. Jesus só disse, vá, teu filho está curado. E esse homem acreditou. Nós não estamos falando de milagres extraordinários, nós não estamos falando de grandes discursos, nós estamos falando de grande estrutura, nós estamos falando de um diálogo simples de um pai angustiado, com medo de perder o seu filho, que coloca a sua esperança em Jesus, e Jesus dizendo, volta, seu filho está bem. E ele volta, e no meio do caminho ele encontra os seus funcionários e diz, seu filho está bem. Que hora? 13h, quer dizer, começando terminar o dia, já tinha passado do meio-dia, viu? E ele olha, mas foi a hora que ele falou que meu filho está bem. E esse homem abraça a fé. Então nós temos uma contradição no Evangelho de hoje. É uma abertura do Evangelho de João para gente que não é judeu. É uma abertura do Evangelho de João para os pagãos. É uma abertura do Evangelho de João não simplesmente para aqueles que pertenciam ao povo de Deus, mas agora estamos falando de um funcionário do rei, que tem funcionários e tem empregados. E esse homem, só com esse dado de acreditar na palavra de Jesus, ele encontra seu filho bem e ele abraça a fé. É interessante, viu? Os empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha ficado curado, melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela 13h. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Teu filho está vivo. A palavra aí é vida, né? É vida. Meu filho está morrendo. Nós estamos falando de expressões de vida e morte. Isso gira muito em torno da Bíblia. Vida e morte. Se você lembrar do filho pródigo, o pai diz, esse meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Nós estamos falando que o pecado nos leva para a morte e a bênção de Deus nos leva para a vida. Nós estamos falando que o pecado nos leva para a perdição e o perdão nos leva a nos encontrarmos novamente. E aí termina, esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou-o quando voltou à Judéia para a Galileia. Nós estamos falando, teve em Caná primeiro, agora estamos de Jesus da Galileia para a Judéia, viu? Ou melhor, da Judéia para a Galileia,
E a Galileia é o lugar dos pobres, a periferia, onde Jesus começa a sua pregação. A minha prece de hoje acaba sendo essa, que a gente deposite a nossa fé em Jesus. E que talvez a gente tenha a mesma coragem que esse homem teve diante da sua angústia de pai, diante da sua situação, diante do seu, não obstante o seu poder, a sua importância de ser funcionário do rei, que a gente possa escutar Jesus dizendo: vai, teu filho está vivo, teu filho está vivo. Não haverá morte entre vocês, não haverá morte entre vocês, não haverá destruição entre vocês. Isso não significa, diante de uma pandemia, da gente assumir a irresponsabilidade de dizer que nós estamos protegidos. Não estamos protegidos. Nós devemos estar orientados, nós devemos estar guiados, nós devemos estar com prudência diante dessa situação. Eu peço muito aos meus paroquianos que sejam responsáveis. Eu peço muito aos paroquianos nossos que sejam cuidadosos, que a gente não dê mau exemplo de irresponsabilidade, de incredulidade, de negacionistas. Os negacionistas não ajudam muito. Quando a gente começa a acreditar em quem não é nada dizendo certas coisas e a gente duvida do Papa que diz que a gente deve vacinar, isso nos cria um problema. Afinal, quem é que está nos guiando? Quem é que está guiando a nossa consciência? A ciência ou os palpiteiros? Quem fala, fala o quê? Jesus diz: olha, teu filho está vivo. E este homem acreditou. E ele voltou sem nenhuma segurança, mas só seguro na sua fé, porque ele escutou Jesus. Mas hoje temos um problema que a gente escolhe alguém para escutar e essas pessoas viram gurus. E aí a gente vai criando uma mentalidade que a gente não consegue sair dela. Esse processo reflexivo, ele é muito difícil, porque nós não estamos falando de todas as coisas. Porque uma coisa é você ser inteligente. Você pode escutar muita gente inteligente, defendendo até o demônio. A igreja tem o advogado do demônio. Todo processo para santificar existe um advogado, alguém muito inteligente que vai defender o demônio, que vai agir como demônio diante de qualquer processo de canonização, por exemplo. E aí nós temos essas contradições. Uma coisa, a gente tem teste, por exemplo, para inteligência, mas a gente não tem teste para sabedoria. Uma coisa é o ser humano inteligente. Tem muitos comentaristas inteligentes, mas isso não significa que eles são sábios, ou eles estão defendendo algo como a vida, ou eles estão defendendo algo de bom senso, ou eles querem o bem, ou eles querem ajudar. Isso, a gente tem que separar muito isso. Porque tem gente que é muito inteligente, mas defende o diabo. Tem gente que é muito inteligente, mas defende o mal, defende o bandido, defende o criminoso, defende quem cometeu erros. E a minha prece hoje é que nós não precisamos ser tão inteligentes, mas precisamos ser sábios. Quem é sábio? Sábio é alguém, a inteligência é quem mexe na esfera do poder, da manipulação das coisas que se conhecem. O sábio não. O sábio é aquele que tem sabor pela vida. E o sabedoria, o sabor, o sábio é aquele que tem sabor pela vida, sabor pelo mundo. É aquele que olha o mundo e saboreia. Todo sábio é esse. Sábio vem daquele que não está preocupado com o poder, não está preocupado em aparecer, não está preocupado com a vaidade. Por isso que não existe teste para a sabedoria, existe teste para a inteligência. Mas a sabedoria é a esfera do saber, é a pessoa que tem um sabor pela vida, tem sabor pelo mundo, mas isso demora tempo. Demora tempo para a gente descobrir os sabores do mundo, os sabores da vida. Que nós sejamos muito mais sábios do que inteligentes e que a gente dê muito mais atenção a gente sábia do que a gente inteligente. Um abraço e até mais.